estamos recebendo o amigo Sérgio Redó também. Uma satisfação, um prazer estar com o senhor, e ao professor Ives Gandra e a todos que integram esta live. Boa noite, presidente Redó. Já estou à disposição dos amigos. Ótimo. Bom dia, meu caríssimo professor Ives Gandra. Quanta satisfação em revê-lo, em tê-lo conosco, irmão amigo que é de grande escola e cuja figura humana e figura no direito brasileiro e internacional é de grande importância. Muito obrigado por estar conosco. Nosso tema de hoje é o reavivamento patriótico do Brasil. Por que reavivamento? Porque acho que quase todos nós, se não todos nós, nos primeiros anos dos bancos escolares, nós aprendemos os valores importantes da nossa pátria. Pátria que é país, pátria que é pai, pátria que é mãe e que é uma família. Portanto, a visão que eu tenho do reavivamento patriótico, do patriotismo, é algo que nos unirá, que nos une e não nos separa. E quero agradecer a presença de todos, a equipe que trabalhou muito para podermos fazer essa primeira live, feita um pouco em cima da hora. O Márcio Arroio, Marcos Ferrari, o Dr. Savelli, Marina, enfim, todos do Clube dos 21 Irmãos Amigos, que nesse ano, nesse mês passado de maio, completou o 71º aniversário da sua existência, né? Sempre voltado ao civismo e à amizade, à união entre as pessoas. Portanto, sem mais delongas, quero só ainda agradecer às entidades que estão conosco, né? À Rádio Imperial, aos movimentos monárquicos também, que já estão aderindo, e ao MMDC, a Sociedade de Veteranos de 32, seu presidente, Dr. Carlos Romagnoli, e o vice, Dr. Marcondes, a Academia Paulista de História, Dr. Luiz Gonzaga Bartelli, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sob a presidência do Dr. Jorge Pimentel Sintra, o Nacional Clube e a União Nacional Democrática, sob a liderança do Dr. Antônio Ribas Paiva. Também o Instituto de Engenharia, com a presidência do Dr. Engenheiro Eduardo Lafraia, o Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo, que tem como coordenação o Dr. Samir Naklicuri, o Movimento Avança Brasil, do Eduardo Platon, nosso querido palestrante já em outras ocasiões, a ABPolar, a mais antiga entidade unitarista do Brasil, sob a presidência do querido irmão jornalista Randolfo Lobato, o Centro Democrático dos Engenheiros, CDE, com o presidente Luiz Felipe Proust, a AMAR, a Associação dos Moradores e Amigos da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, e a Academia Cristã de Letras. Então, se estivermos todos de acordo, tudo certo, professor Ives, muito obrigado, eu passaria a palavra abrindo a sessão do Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo, no seu aniversário de 71 anos de existência. Como é praxe, nós saudamos a bandeira nacional, saudamos o pavilhão brasileiro, saudamos a bandeira de São Paulo, o estado onde começou tudo, onde tudo começou, e a bandeira dos 21 Irmãos Amigos. E nós temos ainda uma outra tradição, Rita, que é soar a sinetinha, que eu vou fazer agora, a sinetinha do burrinho, que é o nosso lema, o nosso logotipo, o nosso emblema. O jumento é aquele animal dócil, pertinaz, que carregou nosso Senhor Jesus Cristo e que ajuda no trabalho. Não é? Então, nós temos a sinetinha que eu vou soar agora e passo a palavra ao queridíssimo professor Ives Gandra. Por favor. Meu caríssimo Marco Forest, entre as associações que estão prestigiando esse aniversário do Clube dos 21 Amigos, eu vejo também o meu amigo Sérgio Redó, que preside a Seção Paulista de Imprensa, que representa, temos também a imprensa, a sadia imprensa, aqui no nosso movimento.
E me alegra também pelos 71 anos, porque um dos grandes amigos meus, que também é do Clube dos 21 Irmãos Amigos, seu pai foi o fundador do clube há 71 anos e foi meu padrinho de casamento, o Adolfo Milani. O Adolfo Milani Filho continua no clube e é evidente que o velho Adolfo, fundador do clube, me conheceu quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade, quando ele e o papai se tornaram grandes amigos, e ele veio a ser meu padrinho de casamento, meu pai padrinho de casamento do Adolfinho. De tal forma que é um clube que foi fundado, era o ideal do Dr. Adolfo, do Sr. Adolfo, fazer do clube algo de integração do Brasil. A ideia de 21 irmãos amigos, que eram os 21 estados amigos, quando foi fundado, era ter um representante de cada estado, era só 21 sócios, 21 irmãos amigos, que era um Brasil que tinha só 21 estados na época, o resto eram territórios nacionais, mas para integração nacional. O sentido de pátria realmente foi o que deu início ao Clube dos 21 Irmãos Amigos. E me alegra muitíssimo, porque no ano de 49 eu tinha 14 anos de idade, o Adolfinho, 2 anos mais velho, tinha 16. Nós nos encontrávamos na Avenida Brasil permanentemente, os contactos lá. O Adolfinho era o caçula dos 6 filhos, o velho Adolfo, da dona Nenê, e o Adolfo nos contava a nós como ele queria montar, ele tinha amigos que pensavam da mesma forma, um clube que pudesse representar a unidade nacional, a união nacional, os estados representarem um único país. E a ideia de amigos no sentido de fraternidade, fazer com que efetivamente esta união pela paz, pelo desenvolvimento, pelo crescimento do Brasil como pátria, tinha como sede, como base, como alicerce, a harmonia entre os 21 estados. Então, eu, no aniversário de 71 anos, lembrando, eu acho que nós temos uma preocupação com a história, a minha paulista de História, a qual eu pertenço também, e o Instituto Histórico e Geográfico, no qual também pertenço, e até vice-presidente do Instituto. Preservar a história é indiscutivelmente uma das formas de fazer com que o passado oriente o presente e o futuro das nações, para que não acumulem os erros que no passado podem ter sido feitos e aproveitem as lições positivas. Isso o Clube dos 21 Amigos, Irmãos Amigos, tem realmente feito. Então, eu quero, nessa introdução, cumprimentar todos os meus irmãos do Clube dos 21 Irmãos Amigos e lembrar que o nosso ideal continua em pé. Nós temos que lutar pela pátria. Infelizmente, a pátria aparece uma única vez na Constituição brasileira, com 107 emendas, mais 6 emendas do processo revisional e com 250 artigos, mas quase uma centena de artigos de disposições transitórias. Só uma vez aparece na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil, a palavra pátria, que é no artigo 142. Então, o que eu gostaria, já feita essa introdução sobre o Clube dos 21 Irmãos Amigos, é lembrar um pouco o que está acontecendo no momento e a necessidade de nós, como outros brasileiros, que não pensam ideologicamente, mas pensam exclusivamente na pátria, e têm ideias e não ideologias, ideologia é a corrupção da ideia, possamos influenciar para gerar mais harmonia entre os poderes, mais harmonia entre a nação, entre o povo, para não criarmos grupos que se odeiam e que vivem
se digladiando e fazendo realmente uma pátria que foi aquilo que, durante muitos anos, tinha essa impressão que o Brasil, principalmente de 46 a 64, se transformara numa pátria de amigos, uma pátria de irmãos. E eu digo isso porque, se nós analisarmos a história do Brasil, nós verificamos que o Brasil viveu, em relação aos outros países da América Latina, um ambiente muito mais de harmonia e de paz do que nós encontramos em todos os nossos vizinhos. Se nós analisarmos a história do Brasil, nós vamos verificar, em primeiro lugar, foi um imperador português que proclamou a independência do Brasil. Nós fomos um império no Brasil, desde a proclamação até 1889. E, quando se falam das guerras de libertação, se nós verificarmos, foram apenas alguns embates, porque D. João VI já tinha pedido a D. Pedro I que proclamasse a independência do Brasil, percebia os movimentos que aconteciam em toda a América Latina, e nós tivemos a formação de um único país. Evidente que essa origem portuguesa, centralização que permitiu que Portugal, com um rei forte, senhores feudais fracos, que estavam subordinados ao rei, ao contrário de um fenômeno diferente em toda a Europa. Os senhores feudais eram muitas vezes mais fortes do que o rei. Vimos isso na França, na Espanha, vimos isso na Inglaterra, a Alemanha com uma série de reinos, a Itália com uma série de reinos, a Espanha com uma série de reinos, a França com os próprios capetos com dificuldade de manter, a Inglaterra vivendo, os barões com pressões, inclusive, forçaram o rei a seguir a promulgar a Magna Carta Baronórum em 1215. Portugal não. Portugal teve, desde Afonso Henriques, quando em São Amédio derrotou os espanhóis em 1128, a Batalha de São Amédio em Guimarães, em 1140 os árabes em Lisboa, e proclamou a independência definitiva de Portugal, teve sempre reis fortes esses que permitiram unidade, inclusive a saga das descobertas. Se nós analisarmos o projeto português para o mundo, com a saga das descobertas, foi, desde a dinastia de Avis, uma das formas que se encontrou em Portugal para a sobrevivência, porque Nuno Álvares, quando ganhou a batalha de Aljubarrota, na verdade sabia que uma população muito menor do que dos reinados espanhóis, quando houvesse a união dos reinados espanhóis, haveria uma dificuldade, inclusive, de Portugal sobreviver. Então, a saga das descobertas, o lançar-se para o Atlântico, descobrir novos mundos para o mundo, de criar uma escola, a Escola de Sagres, que muitos dizem que, pela inexistência de elementos maiores sobre aquilo que representou a educação marítima de Fernão Magalhães, de Colombo, daqueles navegadores que por outros países também conquistaram, foi o projeto português de sobrevivência depois das vitórias e de ter um rei forte. E esse reinado forte nós trouxemos para o Brasil. Se nós verificarmos o Tratado de Tordesilhas, quando já sabia da existência da América, quando já tinha chegado aqui, um tratado em que dividia a América entre a Espanha e Portugal, dividindo no Tratado de Tordesilhas aquilo que ficaria para o reinado português, aquilo para depois que Fernando e Isabel se uniram na Espanha para a Espanha. O que nós vemos é que Portugal chegou ao Brasil e manteve uma unidade, e na independência do Brasil, através de Dom Pedro I, da independência da América Espanhola,
a América Espanhola se pluridividiu em inúmeros países, enquanto que nós mantivemos uma unidade, que é a grande herança que recebemos de Portugal. A grande herança que recebemos da monarquia portuguesa. Naquela ocasião, o Dom João VI, ao Dom Pedro I, pediu que ele soubesse o momento de proclamar a independência do Brasil, manter essa unidade. Unidade que continuou no Primeiro e no Segundo Império e foi até 1889, com o mais estável dos regimes políticos já existentes no mundo, o presidencialismo americano e o parlamentarismo inglês, e um parlamentarismo que durou 42 anos, de 1847 a 1889. Nenhum período presidencialista no Brasil durou tanto. Até mesmo o primeiro período presidencialista, que foi de 89 a 30, durou não 42, mas 41 anos, numa época em que era um presidencialismo ditatorial. Tão ditatorial que Rui Barbosa, um dos autores da Constituição de 91, Rui Barbosa, que defendeu o presidencialismo, que trouxe o modelo presidencialismo dos Estados Unidos, que era um adepto ao presidencialismo. 10 anos depois, ele que perdeu 2 eleições, dizia que preferia, muitas vezes, a instabilidade do parlamentarismo, a irresponsabilidade do presidencialismo. Os últimos escritos do Rui são escritos em defesa do parlamentarismo. Ele, que foi um dos introdutores do presidencialismo no Brasil e que influenciou a Constituição de 1891. Mas o mais estável período não foi esses de 41 anos, de 89 a 30, foi o de 87 a 89, de 47 a 89. E o próprio Deodoro, Dizens, Célio Debs e outros historiadores, Célio, meu confrade na Academia Paulista de Letras, e talvez um dos grandes historiadores daquele período, Deus Campos Salles, sobre Deodoro, sobre os movimentos históricos do Brasil desde a sua independência, nós encontramos o Deodoro só tomando conhecimento de proclamar a República no dia seguinte. Ele tinha certeza que ele tinha derrubado o gabinete e não derrubado a monarquia. Ele tinha, em função de um gabinete que estava fragilizado e que deveria ser substituído, o imperador não substituía. Dias antes fizera o famoso baile da Ilha Fiscal. Ele veio a saber que derrubaram a monarquia. E nunca perdeu essa sensação de que não fora leal com aquele que era seu grande amigo, Deodoro. E Dom Pedro II nunca chegou a perdoar ao Deodoro, embora tivesse um espírito superior, exílio, e porque sempre confiou naquele que era o seu grande esteio. É bem verdade que Deodoro foi tirado para aquela noite do dia 15 de novembro, num ataque de asma, com dificuldades. É possível que levaram ideias e ele pensava que estava mantendo o imperador e não e derrubando apenas o gabinete. É tanto que o Deodoro, quando foi assumir a presidência da República, nosso Campos Salles, de São Paulo, Campos Salles, da região do nosso Adolfo Milani Filho, da região campineira, Campos Salles alertou Deodoro na antessala de entrada, disse: presidente, tire as decorações imperiais da República, o senhor derrubou a monarquia. E se não fosse o Campos Salles, ele teria tomado a presidência da República com as condecorações imperiais. Aquele período em que, efetivamente, vivemos historicamente
um Deodoro fragilizado até pela saúde, um Floriano Peixoto ditatorial, tivemos inclusive pena de morte naquele período, as perseguições Saldanha da Gama, e a partir dos três paulistas, foram três grandes presidentes, Campos Salles, Presidente Moraes e Rodrigues Alves, nós continuamos a ver, durante os 41 primeiros anos de República, até o golpe do presidente Getúlio Vargas, o acordo entre São Paulo e Minas Gerais, o acordo do café com leite. Quando se escolhia o candidato, ele já estava eleito. Tão complexo era o processo eleitoral, de tal maneira que um homem como Rui, que concorreu 2 vezes, não conseguiu a eleição porque ele não estava no acordo com São Paulo, aquelas regras muito mais complexas do que são as regras atuais nos Estados Unidos para a eleição de um presidente, valendo o número dos delegados, não o voto unitário de cada eleitor. Ditadura de 30 a 45, processo democrático de 46 a 64, um regime de exceção, eu não chamo de ditadura, mas foi de exceção. Eu digo por que eu não chamo de ditadura? Porque todas as forças vivas da nação fizeram o movimento de 31 de março de 64. Os jornais que hoje atacam o movimento militar daquela época mal sabem que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Jornal do Brasil, todos os jornais, todas as televisões eram favoráveis, porque queriam garantir a eleição de 1965, em que tínhamos 2 candidatos. Pensavam na pátria naquele momento. O jornal O Globo chegou a publicar dizendo o seguinte: a pátria está salva, um editorial no momento em que o movimento conseguiu. Esses jornais, o Estado de São Paulo era presidente do Partido Libertador, era favorável ao movimento contra, éramos 5 partidos políticos aqui em São Paulo, no dia 31, com todos os diretórios, o estadual e o municipal, reunidos na rua Caio Prado, perto da edição do Jornal de São Paulo. Eu ia de 2 em 2 horas, desde as 6 horas da tarde, até o Estado de São Paulo, falava com Júlio de Mesquita Filho, como é que estamos negociando com o general Cruz. E a última vez que fui às 10 horas, disse: o movimento já está tranquilo. O Cruz está subindo com as tropas para o Rio de Janeiro. Vale dizer, foi um movimento para garantir as eleições. E o próprio candidato Lacerda, que era o nosso candidato, não foi lançado pelo UDN. A Lacerda foi lançado pelo Partido Libertador aqui em São Paulo, porque entendia o deputado Pira, nosso presidente nacional, o vice Mendes Sá, que era melhor, e o presidente da UDN, que era melhor lançar, Sodré mesmo, amigo íntimo, no movimento 64, ele e Lacerda tinham resistido no Palácio da Guanabara, que era melhor lançar por um partido como o Partido Libertador, um partido que, no fundo, defendia o parlamentarismo, do que pela UDN, que estava muito marcado na luta contra os 2 partidos, o PTB e o PSD, o PDS. Nós lançamos o Lacerda em 64, candidato à presidência da República, aqui em São Paulo, não pelo UDN, pelo PL. Naquela ocasião, por isso que eu chamo de regime de exceção, todos nós apoiávamos o regime. Onde houve o rompimento, inclusive, foi quando eu deixei política, e não me arrependo de ter deixado a política, foi em 1965, com a Constitucional número 2, quando todos os 13 partidos existentes no país foram dissolvidos. Se formou o PMDB, o MDB e a Arena. Na ocasião, eu escrevi uma carta também, o senador Mendes Sá, dizendo que abandonava a política e nunca mais gostaria de fazer política. Eu só estava no PL porque eu era parlamentarista desde os bancos acadêmicos. Sendo parlamentarista desde os bancos acadêmicos, eu, pessoalmente, entendia que nós não fizemos um movimento para criar, aí sim, um regimento ditatorial na qual nós não teríamos voz, não teríamos vez.
mas para garantir uma eleição que estava sendo ameaçada pelo candidato, pelo presidente Jean Goulart, inclusive subverter a hierarquia do Exército, nomeando para ministro um oficial de 3 estrelas, um general, um almirantado de 3 estrelas e não de 4 estrelas, para comandar, entende, o ministério. Isto levou, evidentemente, a termos um regime que foi duro, mas muito menos duro do que aconteceu no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Chile. Basta dizer que, durante todo o movimento, o que nós tivemos foi em torno de 400 e poucas mortes dos guerrilheiros. Os guerrilheiros mataram muito mais de 100 pessoas em atentados, aí sim terroristas, que alguns eram em shoppings, etc., com bombas atiradas, numa luta pelo poder, que terminou com a morte de Marighella. E, a partir da morte de Marighella, em 1971, nós passamos a ter um regime de exceção preparado para a redemocratização. Eu fui conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, de 79 a 84, defendendo a redemocratização, lutando pela redemocratização, que veio sem derramamento de sangue. Numa herança que nós recebemos de Portugal, de muito mais paz, de muito mais tranquilidade do que dos outros países espanhóis, da América Espanhola, dividida, em que realmente o número de mortes foi muito maior. Por exemplo, em Cuba, falam de que devem ter morrido 17 mil pessoas, a maior parte em paredões, isto é, sem direito à defesa. No Chile, para pegarmos 2 movimentos opostos, um de direita e um de esquerda, falam em 3 mil mortes, que foram também sem praticamente julgamento. Se nós analisarmos os movimentos que nós tivemos, guerrilheiros no país, isto é, em 1800, a proclamação da República, sem derramamentos de sangue. As guerras imperiais, praticamente sem derramamento de sangue, com poucos mortos, quando os soldados portugueses voltaram para Portugal, uma vez proclamada a independência do Brasil. Se nós analisarmos a programação, depois da proclamação da República, os 18 de Forte que vieram a morrer, a Revolução de 32, que foi a Revolução Constitucionalista, realmente esta uma revolução não para separar São Paulo, mas para dar ao Brasil, pela primeira vez, uma Constituição democrática. E São Paulo foi vitorioso porque essa Constituição surgiu em 34, não era uma cópia da Constituição americana, uma Constituição americana de 7 artigos, a nossa de 91 era maior, mas com os mesmos moldes, os mesmos princípios da Constituição americana, uma Constituição democrática em que nós lutamos por ela já contra uma ditadura. Mesmo assim, com mortes, etc., foi o único movimento realmente revolucionário, que Farroupilhas, Cabanagem no Pará, Farroupilha no Rio Grande do Sul, o número de mortes foi bem menor. Então, se nós considerarmos, sempre houve um ambiente de paz. Quando Getúlio cai em 45, é derrubado sem nenhum movimento. Em 55, quando primeiro derrubam o Café Filho e depois derrubam o Carlos Luz, também não há derramamento de sangue. Quando o Chânio renuncia e adota-se o parlamentarismo, foi a segunda vez que se adotou parlamentarismo no Brasil, mas esse parlamentarismo de 61, absolutamente desfigurado. Basta dizer que eu ia à televisão, presidente do PL, para o plebiscito, dizia: não digam sim nem não, digam talvez, ao ponto do Tribunal Superior Eleitoral proibir que eu fizesse programas dizendo um dinheiro público para o horário gratuito de televisão, pregando nem sim nem não, o talvez, uma ironia
aquele sistema que não era efetivamente sistema parlamentarista. Me lembro que no último dia de programa, Euler Bueno, que era o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, me telefonou e, muito respeitoso, disse: doutor Ives, o senhor é o presidente do PL, Partido Libertador, recebi uma informação do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor não pode mais fazer programa de televisão. Se o senhor quiser fazer hoje, o senhor não poderá pregar o que o senhor tem pregado. E eu fui para o programa e comecei a dizer: por ordem do Tribunal Superior Eleitoral, eu não posso dizer nem sim nem não, diga talvez. Por ordem do tribunal, e disse tudo o que eu tinha dizendo o que por ordem eu não podia dizer. Daí liguei para o deputado, para o presidente Euler Bueno, um excepcional desembargador, deu todo o apoio na luta contra os canais de televisão. Eu presidia o Colégio dos Diretores, os presidentes dos diretórios metropolitanos do Partido Libertador, portanto, na cidade de São Paulo. Ele que me deu apoio total e conseguimos vencer, pondo os horários que a Justiça Eleitoral tinha definido. Ele me disse: doutor Ives, eu vou dizer que o senhor cumpriu. O senhor disse que não podia dizer e apenas explicou que o senhor não podia dizer. Esteja tranquilo, não terá nenhuma medida do tribunal sobre nós. Era um desembargador que estava comigo, pensava como eu, que eu tinha o direito de usar o canal de televisão para pregar efetivamente um absurdo que tenha sido aquele parlamentarismo. 64 a 85, sem derramamento de sangue, a redemocratização do Brasil. Então, efetivamente, nós sempre tivemos um ambiente em que, mesmo nas grandes divergências, a maioria, a esmagadora maioria, pensava no sentido de pátria, de Brasil, e, mais do que isso, nós vimos, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, como o país conseguiu ir se inserindo no cenário mundial com uma característica, até o futebol nos auxiliando, depois da Copa de 58, como um país em que tínhamos mais paz na América Latina. E dizíamos, em congressos que eu participei no exterior, principalmente em Portugal, mesmo nos Estados Unidos, enfim, o país era um país que vivia um sentido de integração entre o povo muito maior do que os outros. Me lembro que num dos congressos interamericanos de tributação, presidente da Associação Interamericana de Tributação, que nós co-presidimos, que o congresso era aqui no Brasil, ele trazendo juristas do mundo inteiro, da França, o criador mesmo do IVA francês, do IVA da União Europeia, e ele dizia: o que eu gosto no brasileiro é o seguinte, entre o samba e o tango, Manuel Deruano veio a ser, inclusive, governador da província de Santa Fé, na Argentina. Entre o tango e o samba, sabe por quê, professor Ives, eu prefiro o samba? Porque nós, argentinos, no tango, só pensamos em tragédias. E o samba é sempre alegre, o samba sempre demonstra um povo muito mais aberto para a fraternidade. Entre a alegria do samba e a tragédia do tango, eu prefiro, dizia o Manuel Deruano, saudoso amigo, o samba. Isso é o espírito de um povo, não aquele torturado como nos tangos nós apresentamos. Agora, este ambiente é que nós temos que resgatar. Quando se fala em que há uma maneira de ser entre os portugueses, os brasileiros, entre os povos de língua portuguesa, vê-se, por exemplo, as guerras da Inglaterra, da França, na África, na Ásia, e as guerras de Portugal em Angola e Moçambique, nós vamos verificar que morreram muito menos pessoas. Os choques, desde 1961, com Roberto, e enquanto o domínio português havia um ambiente de integração. Eu me lembro quando visitei a África, Angola e Moçambique, a pedido do governo português, a convite do governo português, e dizia Jorge Jardim,
das figuras mais importantes de Moçambique, particular amigo, inclusive que era do Salazar, que havia entre o negro português e o branco, o negro africano e o branco português, uma integração muito grande. Contou até um episódio entrevistado pela revista Life, em 1965, era uma revista de grande circulação no mundo inteiro. Ele tinha 13 filhos. Então, o repórter ainda havia aqueles choques no sul dos Estados Unidos, pela integração racial. Daí ele chegou, o repórter americano chegou e disse: o senhor fala disso, mas é evidente que deve haver alguma restrição. O senhor gostaria que uma filha sua casasse com um negro? E ele resolveu ser duro com o repórter da live. Disse: olha, eu preferia que casasse com um branco, mas não me importaria que casasse com um negro. Agora, o que me importaria é se casasse com um americano. Então, aquilo arrebentou o repórter americano, que era daqueles que ainda defendiam, aqueles que mostravam que tinham o preconceito racial, felizmente, caindo cada vez mais. E hoje, quando se vê a reação mundial pela morte desse negro americano, um soldado, um policial americano, demonstra que o mundo está realmente vivendo uma luta contra o racismo, sem perseguir, não vendo que os grandes pensadores demonstram uma evolução do pensamento negro, filosófico, histórico, romanceado. Um dos grandes autores católicos que eu conheço é Thomas Merton. Ele tem um famoso livro chamado Sementes de Contemplação. Mas tem um outro que muito pouca gente leu no Brasil, chama-se Sementes de Destruição. O que fez Thomas Merton? Estudou o movimento de reintegração do negro na sociedade americana a partir dos escritos dos filósofos, dos romancistas, dos pastores, dos religiosos, de todos aqueles intelectuais do movimento negro dos Estados Unidos. E ele conclui de uma forma impressionante. Pense no livro Sementes de Destruição. E ele dizia o seguinte: os americanos brancos ainda não perceberam o que os americanos negros estão querendo. Os americanos negros não estão querendo uma integração para terem um carro a mais, como tem um branco, para terem uma posição a mais, como tem um branco. Os negros, através dos seus pensadores, estão querendo, junto com os brancos, fazer uma pátria maior. A integração não é para ter o mesmo padrão de vida. A integração é para fazer uns Estados Unidos maior em nível de integração dos povos. Foi isso que Thomas Merton, um dos grandes pensadores católicos do século passado, colocou no livro Sementes de Destruição. Mas dentro dessa linha, é exatamente esse sentido de pátria que nós precisamos ter, e creio que é isso que nós, intelectuais do Brasil, temos que lutar, para que não fique a ideologia: eu vou tirar isso de fulano, ciclano, ou aqueles movimentos esquerdistas que querem tornar todos os ricos mais pobres, ou os movimentos direitistas que, entretanto, não apresentam, querem tornar os pobres mais ricos. É encontrar uma forma de equilíbrio, de trazer o sentido de pátria, de integração do país, pegar a única palavra que aparece no artigo 142 de pátria na Constituição Federal e lembrar que é isso que nós precisamos. É de se lembrar que os 3 movimentos constitucionalistas no mundo mais famosos para o constitucionalismo moderno, a Magna Carta Baronorum dos ingleses, a Constituição Americana de 787, a Constituição Francesa de 791, foram 3 modelos diferentes, mas o que mais impressiona é que, com lutas, falta de integração entre brancos e negros, etc.,
o espírito dos fundadores da República Americana, do presidencialismo americano, era o sentido de pátria. No sentido da Magna Carta Baron Norum, no constitucionalismo de 1215, o que nós tivemos, os barões de João Sem Terra, lutando para que tivessem a integração. Era mais o respeito no sentido de que eles teriam que conviver. Os barões não eram escravos do rei e puseram na Magna Carta Baron Norum os princípios fundamentais do constitucionalismo inglês que dominam até hoje. Direitos iguais entre governantes e governados. Nós pegamos a Constituição francesa, ela trabalhou fundamentalmente com o povo. O próprio hino francês é um hino dedicado ao povo, a primeira declaração de direitos do cidadão, que é ampla, está na Constituição francesa. Mas a Constituição que fala de pátria, o movimento que fala de pátria é a Constituição americana, em que o povo e poder dão um respeito extraordinário a algo mais importante, que é a própria pátria. E é interessante, quando eu participei de audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte, um dos pontos que mais eu insistia, embora em audiências limitadas e depois nas conversas com parlamentares, nas audiências públicas que eu fui convidado para expor da ordem econômica e do sistema tributário, essa daí eu era sabatinado por todos os parlamentares, mas nos outros contactos, e o próprio livrinho Roteiro para uma Constituição que escrevi, publicado pela Farense a pedido de 66 parlamentares constituintes, essa luta de... Nós estamos tendo a grande oportunidade de termos uma Constituição que represente o pensamento do país, que faça a integração de pátria, faça uma democracia permanente. E, embora tenha sido uma Constituição adiposa, uma Constituição repleta de disposições sem densidade constitucional, o que nós vemos, e que me parece extremamente relevante, o equilíbrio de poderes, de um lado, e os direitos com a democracia, Estado democrático de direito, sendo colocado fundamentalmente no artigo 1º, no equilíbrio e harmonia de poderes no artigo 2º, nós encontramos uma Constituição que pretende efetivamente dar um sentido, porque harmonia e equilíbrio de poderes, direitos e garantias individuais a partir de um Estado democrático de direito, os 2 primeiros artigos e o título 2º inteiro dedicado a direitos do cidadão, que vai dos 5 ao 17, demonstram que o texto, se respeitado pelos poderes, se respeitado pelos 3 poderes, se respeitado pelo Poder Judiciário, cujo Supremo Tribunal deve ser apenas o guardião da Constituição e não um constituinte derivado a fazer normas, pelo Poder Executivo, que tem que compreender as suas funções e não avançar na competência legislativa do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo no sentido de produzir as normas necessárias e não ficar, muitas vezes, no vácuo legislativo. Se compreendemos o que está na Constituição e se cumpríssemos a Constituição, estaríamos, evidentemente, num país com muito mais tranquilidade do que temos hoje. De qualquer forma, eu já percebi que falei muito mais do que os 40 minutos no máximo que me seriam otorgados. O que me parece, só para terminar, um pouco de otimismo nessa sensação de que os poderes não dialogam, não se entendem, vivem em conflito permanente, o que obriga, a meu ver, na interpretação que eu dou do 142, diz claramente que a função das Forças Armadas, a defesa da pátria de um lado, garantir as instituições, todas elas, e, a pedido de qualquer uma delas, repor, não romper, repor a lei e a ordem,
que é um verdadeiro poder moderador, que, ao contrário dos países parlamentaristas, que têm tribunais constitucionais que não são parte do poder judiciário. O poder judiciário faz justiça. O poder constitucional garante a Constituição, as cortes constitucionais. Então, o nosso poder moderador são as cortes constitucionais dos sistemas parlamentares, como de Portugal, da França, da Alemanha. As Forças Armadas têm essa função para nunca ser usada se houver inteligência dos poderes de dialogarem e serem harmônicos e independentes, como está na Constituição. Não o judiciário pretendendo ser um superpoder e dizer ao Poder Executivo o que é que tem que fazer, quem é que pode nomear, quem não pode nomear, quem pode indultar, quem não pode indultar, e dizer ao Legislativo qual é o regimento que tem que adotar para o caso do impeachment, não aceitar o regimento do próprio Senado, a definir determinadas leis que não estão na Constituição, a redigir dispositivos novos da Constituição. O Poder Executivo, durante muito tempo, de fazer medidas provisórias que eram verdadeiras leis que se repetiam permanentemente, até que o Congresso pôs um breque, com a emenda número 32. O que nós precisamos hoje é diálogo entre os poderes. E só a harmonia. E hoje, quando eu lia de manhã do presidente Toffoli, eu gosto do esforço que ele tem feito, apesar de voluntarismo de pessoas nos três poderes, e que há necessidade de um diálogo entre os poderes. Nós estamos com uma crise econômica e uma crise de saúde, que não é objeto da palestra de hoje. Por que vivemos uma crise provocada pela saída do ministro Moro? Ele mesmo fez questão de provocar, entrando no judiciário. Na verdade, um cargo de confiança é chamado em confiança e entrega-se em confiança. O cargo é de confiança. Criou-se essa questão política e hoje o Brasil vive um terceiro drama. Equacionar uma questão política quando temos dois problemas, duas crises monumentais a enfrentar. De qualquer maneira, o final dessa palestra é que eu sou um otimista. Eu entendo que, nos momentos das grandes crises, vão aparecendo as pessoas de bom senso e vão procurando encontrar, quebrar arestas aqui, arestas lá, para que o diálogo se faça. Hoje, voltando da coronavírus, voltando da mesma moléstia que eu tive, fiquei, depois de 27 dias de uma operação, de uma septicemia, etc., mais 11 dias de coronavírus no hospital, o presidente Toffoli, a meu ver, está procurando, e a sua entrevista de hoje sai em todos os jornais, é uma entrevista que dá um pouco de esperança. Diálogo, que é a melhor forma de defender a nossa pátria. O Brasil, hoje, precisa mais do que nunca que todos os brasileiros se unam no combate desses dois inimigos, a crise econômica e o coronavírus. Mas, para isso, aqueles que, enfim, ganharam uma densidade intelectual de representatividade das suas instituições, pelo seu trabalho pessoal, também tem que pensar. Não entrar em conflitos inúteis, não se digladiarem inutilmente para esta ou aquela posição, pensando em eleições futuras. Será que isso vai deixar bem perante o público ou não vai deixar? Deixar de pensar na sua biografia e pensar fundamentalmente no país. E é isso que eu espero. No Clube dos 21 Irmãos Amigos, fundado por meu padrinho de casamento, e que eu só tenho amigos e grandes intelectuais capazes de influenciar cada um no segmento de suas relações, creio eu que essa é uma função típica da formação do clube, pelo meu querido padrinho Adolfo Milano, isto é, a integração de todos os estados do Brasil, não uma integração de adversários, não integração de inimigos, mas integração de irmãos amigos, que eu gostaria que todos os 210 milhões de brasileiros
força. Muito obrigado por terem me aguentado. Muito obrigado, professor Ives. É muito bom ouvi-lo. E, inclusive, nesse resgate, indo lá atrás na história, desde Portugal, o que sucedeu em 15 de novembro, nos dias de novembro de 1889, o Deodoro saiu pelo pátio, crente que tinha derrubado um gabinete, e gritava ainda: "Viva o imperador!". Veja a falácia das coisas, a sucessão de coisas que tivemos aqui no nosso país, mas graças a Deus, e muito obrigado por sua lembrança, nós podemos conhecer o fulcro dessas questões, né? A união, a paz e a alegria são as virtudes brasileiras tão bem enumeradas e demonstradas na sua palestra. E é assim que nós vamos fazer o nosso patriotismo, por união, união dos estados brasileiros, e é um milagre também que temos essa unidade maravilhosa do país ainda, unidade na língua e tudo mais. Então, muito, muito grato. E agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso querido diretor secretário, meu amigo Márcio Arroio, para vermos como podemos fazer algumas perguntas. É possível ainda? Caro presidente Malcolm, eu quero parabenizar o doutor Ives Gandra pela excelente palestra e ensinamento de hoje. E as perguntas, eu não poderia ser por escrito, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, em 1 minuto, no máximo, a gente pode tentar fazer. Agora, o doutor Ives, que com a palavra, por favor. Eu não entendi. Alguém vai fazer uma pergunta para o senhor? Perfeito. Podemos ter alguma pergunta, doutor Ives? Pois não, claro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levante a mão aqui também. Podemos passar a palavra? Sérgio, com a palavra. Oi, Maria Cília. Posso falar? Eu gostaria de perguntar se o problema da ideologia, nós tivemos 20 anos, pelo menos, de governos de esquerda, né? E há uma até alteração do sentido dos termos. Democracia, para eles, é diferente do que o senhor explicou tão bem. A democracia, para eles, é o grupo de operários do mundo inteiro. Não existe mais pátria. Inclusive, para eles, os fins justificam os meios. Então, eu acho difícil, eles nem estão aceitando o resultado das eleições. Eu acho difícil a gente conseguir uma harmonia entre os poderes, porque eles não estão aceitando. Então, é isso que eu gostaria de saber, a sua opinião, se há uma esperança. Se agora, por exemplo, nós estamos com um problema seríssimo na Amazônia e os chineses estão chegando, mas eu não vejo nenhuma reação da parte das autoridades. Não vejo nada disso. Então, eu penso que o nosso futuro não vai ser muito promissor. E pode ser que eu não tenha a sua experiência, mas existe uma esperança, quem sabe, né? Porque não há pátria. O único que falou em pátria foi o Bolsonaro, e eu votei no Bolsonaro por causa disso, porque ele falou em pátria em Deus. Mas nenhum outro presidente falou em pátria. Foi o único que eu ouvi, candidato. É isso aí. Perfeito. Gente, Maria Cília é minha confreira na Academia Paulista de História. Eu votei nela para entrar na academia com muita honra e uma amizade que vem de muitos anos, não é, Maria Cília? Agora, o que ia dar é o seguinte: em primeiro lugar, realmente, a ideologia, entraria água, a ideologia de esquerda, quer dizer, você teve diversos autores no século XIX, Proudhon, Saint-Simon, que também eram socialistas e esquerdistas, mas a figura de Marx é a figura que terminou
encampando toda a linha do pensamento de esquerda. Muito embora socialmente a Rerum Novarum foi mais importante do que o Capital, no sentido de dar a razão social das constituições, Constituição Mexicana, Constituição de Weimar, que apresenta a questão social, e da integração do povo com menos recursos, que é a linha pela paz, que encontra em Rerum Novarum e na 40º ano, todas as cíclicas, nesse sentido, e não no conflito que o Marx pretendeu, através do Capital, com a ideia idílica de eliminar um dia todos os donos de capital, fazer todo o mundo constituído de operários e daqueles trabalhadores, e a partir daí nós teríamos um estado idílico em que não haveria mais injustiças nem nada. Até lá, para conquistar, como você disse, os fins justificariam todos os meios utilizados, e foi o que eles utilizaram. O grande problema é que os seres humanos não são iguais. Eles são iguais no direito à sua dignidade, mas são diferentes em relação aos seus talentos. Você conhece, era amiga de toda a família, e você sabe que em casa nós somos 4 irmãos. 2 deles com muito talento para música, e outros 2 estudaram música também. Mas eu parei de estudar piano porque eu não podia concorrer com meus 2 irmãos, que eram muito melhores do que eu. Vale dizer, embora Guiomar Novaes um dia tinha dito exatamente o contrário, ouvindo os 3, e achava que o meu talento era muito grande, que eu é que deveria, eu tenho a impressão que depois de um bom jantar com um bom vinho, ela deve ter errado a avaliação, não dava para concorrer. Os 2 eram incomensuravelmente melhores. As pessoas, por exemplo, os empresários, quem quer ser empresário tem vocação para ser empresário. Os operários, se tiverem vocação, mais cedo ou mais tarde se tornam empresários. Se não tiverem vocação, vão exercer o trabalho. O que eles precisam é ter dignidade no seu trabalho. Terem a forma, a luta de qualquer governo é dar condições de empregabilidade, de integração, mas não é possível pôr todos no mesmo nível, como Cuba pretendeu, sendo um dos países mais atrasados em matéria de economia do mundo inteiro, a mais antiga ditadura, em que Fidel Castro assassinou sem julgamento, foi um genocida em todos aqueles que se opunham no início do seu governo, e, de rigor, hoje o que nós vemos, cidadãos ganhando todos iguais, e quando vieram, por exemplo, os médicos cubanos aqui para o Brasil, quando eu li o contrato do governo da presidente Dilma com eles, era um negócio arrasador do ponto de vista de dignidade, porque do que eles recebiam, o médico brasileiro e o médico cubano, 1/4 do que eles recebiam ficava com o médico cubano, 3/4 iam para o governo cubano. Eles não podiam entrar em contato com nenhuma autoridade brasileira. Eu tenho esse documento assinado. Com nenhuma autoridade brasileira ou com nenhuma pessoa no Brasil sem autorização da autoridade cubana no Brasil. Até parentes eles tinham que receber, segundo o documento, com autorização da autoridade cubana no Brasil. Então, o que nós vimos, na verdade, é que não há possibilidade no socialismo, entende, na ideia idílica de que todos são iguais. Nós somos iguais na medida das nossas desigualdades. As pessoas serão recompensadas na medida daquilo que puderem produzir. O que todos têm que ter é um tratamento de dignidade no exercício da sua profissão e não, evidentemente, de serem trabalhados como escravos, com subsalários, etc. Então, a luta que nós fazemos, nós, aqueles que pensamos no país como pátria, é fazer com que toda a comunidade brasileira possa vir a se integrar, embora não seja fácil, porque os governos administram escassezes. Deverá sair, no fim desse mês, no começo do mês que vem, um livro novo meu, com o título A Era dos Desafios. Como é que nós vamos desafiar
os grandes desafios do século XXI, esses 4/5 do século XXI que ainda restam para, enfim, conseguir a melhor possibilidade de governabilidade. E a questão amazônica é uma questão extremamente complexa quando falo e que nós temos que ir esclarecendo o máximo possível. Em primeiro lugar, a França. A França pôs a União Europeia contra o chamado desmatamento da Amazônia, que efetivamente não é difícil, não é fácil de controlar, de uma forma tal que a França liderou um movimento de estigmatizar o Brasil no exterior. E por quê? Porque o Brasil estava ganhando da França na Europa os produtos agropecuários. A França foi sempre na União Europeia a grande fornecedora de produtos agropecuários. Então, o Macron disse que temos que eliminar o concorrente, temos que estigmatizar. Porque na França, por que o tratado do Mercosul não saiu quando é negociado há mais de 20 anos? Porque a França sempre se opôs. E o que aconteceu na Austrália? O incêndio que houve na Austrália esse ano. Houve manifestações contra o governo australiano de não conseguir segurar cidades inteiras invadidas pela fumaça, pelo fogo. Não é fácil numa extensão territorial, é porque eles querem tornar aquilo efetivamente território internacional. Certa vez defendia no Supremo Tribunal Federal, sustentando oralmente no governo, pelo governo do Amazonas, eu mostrei, fora entregue, diário dos Estados Unidos, na época, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que precisavam saber o momento em que teriam que possivelmente intervir na Amazônia. Em 1991, eu e o Roberto Campos participamos de um congresso na França, na Alemanha, na Fundação Konrad Adenauer, e enfrentamos dois professores alemães que defendiam a universalização da Amazônia. A Amazônia deve ser território do mundo, não é território do Brasil. Nós mostramos que nós lutamos, queremos preservar, mas isso era intocável a nossa soberania. E disse aos professores de tal forma que o próprio Görgen, que era um ex-deputado federal e que presidia o painel, diz, olha, esse não é o pensamento nosso, é o pensamento dele. Eu disse, os senhores que não conseguiram preservar as suas florestas, querem agora que nós preservamos para a sua comunidade aquilo que os senhores não preservaram através do século. É evidente que nos interessa a preservação. Mas, se quiserem auxiliar, auxiliem, mas nós temos a soberania absoluta sobre a Amazônia. Quando se trabalhou com a pretensão para dar aos índios 15% do território nacional para menos de 750 mil índios, de todas as nacionalidades da América, isso foi um movimento internacional em defesa dos índios. Agora, se compreende que 210 milhões de brasileiros possam andar apenas sobre 85% do território nacional. E com o carimbo da FUNAI, por tempo certo e limitado, podem entrar em reservas indígenas. Leram a Constituição, o Supremo Tribunal Federal, de uma forma incorreta. O artigo 231 da Constituição declara o quê? Que serão preservados os índios nas terras que ocupam, presente do indicativo. O que significava? O que eu acho legítimo, que todas as terras que eles ocupavam no dia 5 de outubro de 1988 deveriam ser preservadas para eles. O que daria um percentual incomensuravelmente menor do que este. Daí veio essa interpretação, não, mas os índios gostam de andar, ficam 100 anos aqui, daqui os próximos 100 anos eles querem ficar a 200 quilômetros daqui, a 300. Roraima, por exemplo, quando o Supremo defendeu
e metade romana deveria ser dos índios, pondo para fora uma economia que ia muito bem, quando, na verdade, deveria garantir os índios nas terras que eles possuíam naquele momento, e não as terras que eles possuíam há 100 anos, há 200 anos atrás, nós demos para 750 mil índios, brasileiros, venezuelanos, peruanos, paraguaios, etc., porque equivale à etnia, 15% do território nacional. Para 750 mil índios, uma extensão territorial correspondente a Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Áustria. E quem entra lá? Quem a FUNAI autoriza a entrar. E se pensa em mudar, diz que se pretende atingir os índios. E a exploração que muitas vezes é feita por elementos de fora do país. Entram, fazem acordos, etc. Eu defendi na Constituição, dizer, dá-se aos índios tudo o que eles têm direito, aquilo que eles estão, para garantir. Mas não proibir os brasileiros, quando o artigo 15, o artigo 5º, inciso 15 da Constituição, declara que nós, brasileiros, podemos andar livremente por todo o território nacional, o que é mentira em função dessas decisões. Procure entrar numa reserva indígena sem autorização. E se reclamar, eles terão sempre direito. Estou inteiramente favorável à defesa dos povos indígenas, mas não como a ONU pretende. Quando fez aquela declaração a favor da defesa dos povos indígenas, por que os Estados Unidos e a Austrália não assinaram a declaração? Porque tem indígenas. E aquilo era, evidentemente, uma forma de retirar a soberania do país. Agora, a Amazônia. O trabalho que se está fazendo na Amazônia, a Zona Franca de Manaus, criada pelo governo militar daquela época, o delegado Day 200, foi extremamente importante para o desenvolvimento da região. Não seriam apenas artesanatos que nós teríamos lá, e aí sim, os olhos gordos no mundo inteiro vindo sobre a Amazônia. O papel das Forças Armadas na Amazônia, com hospitais, escolas na fronteira, é um trabalho admirável. Mesmo assim, controlar essa extensão territorial contra o avanço é um trabalho hercúleo. Agora, culpar qualquer que seja o governo de direita ou de esquerda de não conseguir segurar, quando eles não seguram. Nos Estados Unidos, as queimadas durante o verão. Na França, as queimadas durante o verão. Portugal, as queimadas durante o verão. E na Austrália, ninguém criticou. Uma das maiores devastações de queimadas da história da Austrália recentemente, porque a Austrália não concorre com o Brasil, com a França, com outros países, em matéria de agropecuária. Então, há preconceitos que nós temos que começar a desvendar. O primeiro é de que 750 mil índios têm direito a 15% do território nacional. Favelados, aquelas pessoas que estão em dificuldades na cidade, aquelas que, para combater o Covid, não conseguem ficar em confinamento, porque são 8 ou 10 pessoas vivendo, que vivem nas favelas, nos morros. Esses são brasileiros que não podem ser deixados. Para os índios, terras que eles usaram há 100 anos, e não se sabe se nos próximos 100 anos vão utilizar, essas não podem ser tocadas. É muito difícil dizer para um favelado, olha, você não tem um pequeno espaço de terra. Compensação, os índios têm territórios semelhantes assim. Olha, essa tribo tem o direito a um território que vai de São Paulo a Campinas. Eles são 34 pessoas, mas têm esse direito, porque foi assegurado. Ah, mas o senhor não é brasileiro? Não, eu sou da Venezuela, eu sou do Paraguai. É que a minha etnia é essa. Criamos alguns tabus, vacas sagradas dos indianos, quer dizer, que não são tocáveis, são intocáveis porque são tabus. Isso, na Amazônia, tem prejudicado o desenvolvimento, porque, efetivamente, por uma má interpretação da Constituição, 1988, 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 19
meus grandes amigos do Supremo, eu os gosto, tenho sempre dito que respeito profundamente um 231 pessimamente interpretado. Fala, ocupam, presente do indicativo, e não ocuparam, passado, porque pretérito, porque não interessava aqueles deixarem de ter o domínio de uma região riquíssima do Brasil, com 15% dos seus valores. Então, eu creio que 15% é do seu território. Eu creio, Maria Cecília, que é um problema difícil de esclarecer, mas nós temos que ir batendo, pouco a pouco. Sim. De água dentro de rochedos até que o rochedo venha a ser carcomido, derrubado pelos pingos de água que caem durante dezenas e centenas de anos. Agora eu passo a palavra, então, para o Sérgio Redon, por favor. Uma honra, muito obrigado à deferência do ilustre Márcio Arroio, ao presidente também, Forrest. Professor Ives, eu tenho certeza que todos que lhe ouviram viram a erudição, né, e toda a sua formação cultural, histórica e principalmente jurídica. E eu já vou direto para a pergunta. Professor, eu tenho visto, inclusive, essa deve ser a 4ª ou 5ª live que eu tenho a honra de participar com o senhor, e, na verdade, o senhor não acha que chegou a hora? Veja, a Constituição, ela permite somente que os senadores da República possam ingressar com pedido de impeachment contra o Supremo Tribunal Federal. E aí, eu tenho modestos 39 anos de advocacia, mas eu tenho visto o seguinte, as agressões, os crimes cometidos pelos nossos ilustres ministros, e aí todos eles já elencados no Código de Processo Penal, com a Constituição, caso do Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, todos esses. E outra, e não é um crime, são vários crimes. Quer dizer, nós temos que ter aí uma possibilidade, e com todo respeito, me permita, inclusive, a senhora Maria Cecília e as outras mulheres que fazem parte desta live, mas eu quero crer que é uma frase muito dura, inclusive nós, eu sou constitucionalista, eu sou um homem que luto, não é, pelas liberdades, sempre o fiz, até como modesto presidente da Associação Paulista de Imprensa, e eu vejo o seguinte, existe uma frase que é lapidar. O presidente Bolsonaro quebrou o elo que mantinha os 3 poderes perfeitamente, em harmonia e independência. O elo da corrupção. E, sem sombra de dúvida, com todo respeito, professor, eu conheço o senhor, sei da sua formação, aliás, aqui outros amigos que lhe conhecem há muito mais tempo, não é? Inclusive os padrinhos do seu casamento com a querida dona Ruth, sua amada esposa. A grande verdade é que eu sinto o seguinte, e nós continuamos aceitando as decisões hilárias, como essa que foi dada ontem, novamente, intervindo no poder do qual o presidente da República tem, garantido pela Constituição. E nada acontece. Por quê? O poder legislativo não vai fazer nada, porque é um conluio existente entre o presidente da Câmara Federal com o Senado. E nós ficamos de joelhos. E com uma crise, não só a pandemia, mas principalmente a questão agora política e agora uma questão institucional. Diante de um quadro como esse, professor, o senhor que tem uma mente brilhante, que quando falava, na verdade, soava em nossos ouvidos como uma bela sinfonia orquestrada pelo nosso querido irmão João Carlos Martins, que o senhor tão bem o elogiou, aliás, com a sua humildade. A grande verdade é essa, nós precisamos sair
dessa sinuca de bico. Porque não tem jeito. Com todo respeito, não há como resolver. O presidente não vai conseguir superar esse processo, até porque ele, como presidente, e eu particularmente, me permita, quando o Bolsonaro entrou no meu partido, lá de trás, no PDS, em 1990, para ser candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, eu estava no partido, eu era um dos dirigentes nacionais do partido, eu era conselheiro, eu era delegado nacional do partido. E eu me lembro muito bem, o Bolsonaro sempre foi um homem íngreme, um homem com nenhuma ritualística. Ele, inclusive, em uma das nossas convenções, ele levantou a mão para meter o pau em todos os deputados corruptos e falando, dentro dessa sala tem deputado corrupto, tem colegas meus ladrões. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi cortada a palavra dele, cortaram o microfone dele, e aí pediram para ele sair da sala. E ele saiu gritando. É o jeito dele, é o estilo Bolsonaro de ser. Ninguém vai mudar ele. Inclusive, ele agora, recentemente, eu vi numa live, ele dizendo o seguinte, olha, a minha mulher tem insistido para mim ser um pouco mais educado, mas eu não consigo. Quer dizer, ele falou a verdade. Então, veja, se nós temos um presidente que não tem o menor sentido da diplomacia do relacionamento humano, não tem. E outra, e tem mais uma coisa, nós como brasileiros não podemos negar. Eu não sei a dona Maria Cecília, com todo respeito ao voto da senhora, eu também declaro, eu votei no Bolsonaro porque ele é assim, porque o único jeito de mudar, o único jeito de tirar e quebrar essa cadeia da corrupção, com o máximo respeito, eu fui oficial do gabinete do então deputado Flávio Marcílio, presidente da Câmara Federal, que foi o vice na chapa do então governador Paulo Maluf para a presidência da República. Então, eu conheço muito bem aquela casa. Ali viveu de corrupção durante muitos anos, até antes da Odebrecht. Agora, só que lá, eles, inclusive, no movimento da corrupção, eles tinham ética. Hoje acabou tudo. Hoje não tem mais nada. É claro e francamente. Quer dizer, é feito negócios. Não existe mais interesse patriótico, como inclusive é o lema desta live, da sua brilhante palestra. Professor, com todo respeito, como nós estamos numa live, não é? E eu peço que todos jurem a não falar para ninguém, mas qual é a nossa solução, professor? É o seguinte, a solução não é fácil. País complexo, cada vez em todos os países do mundo, você tem, à medida que o povo vai tomando maior cultura, muito mais variáveis em nível de posições, de opiniões, de comportamento, de conduta. Mas, respondendo por parte do que você propôs, em primeiro lugar, há diversos pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo. E todos os presidentes da República, em todos os mandatos dos presidentes, houve. Gilmar Mendes tem maior número de pedidos de impeachment junto ao Senado do que outros ministros. Mas, na verdade, se nós analisarmos, nós estamos perante duas correntes de pensamento constitucional. Você é constitucionalista, sabe disso. Há uma corrente de constitucionalistas, como eu, Manuel Gonçalves, Bernardo Cabral, relator da Constituinte, Dirceu, Samantha Flug, que defendem a tese de que os três poderes, para serem harmônicos e independentes, eles não podem invadir a competência dos outros. Então, que o Poder Judiciário é apenas um legislador negativo. Não pode nunca entrar na competência de atribuições ou legislativa do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Mas há uma outra corrente que ganhou muito no mundo inteiro, isso que é o pior. Muita densidade de juristas e que, como o Poder Executivo e Legislativo não solucionaram problemas no mundo inteiro, e sempre vai haver uma margem fora da capacidade dos governos de equacionar os problemas de cada país, cabe ao Poder Judiciário
não só ser um legislador negativo, mas atuar nos vácuos legislativos, ser, portanto, poder legislativo, não só poder judiciário, e, ao mesmo tempo, ter uma visão maior do futuro do país, podendo orientar o futuro do país. Essa corrente se chama consequencialismo jurídico. Você decide em função da consequência que a sua decisão terá para o melhor futuro do país. E os fatos são examinados com muito maior flexibilidade para permitir que a Constituição defina a orientação do ministro. E que também é uma vertente do neoconstitucionalismo e que faz com que, no neoconstitucionalismo, possa o Poder Judiciário atuar com ativismo judicial maior, com uma politização maior. E, hoje, o pensamento dominante no Supremo Tribunal Federal não é da minha corrente clássica, que é do independência e harmonia dos poderes, como foi colocado no artigo 2º, mas do consequencialismo. Apesar de todos os 11 ministros, eu os admiro a todos, Sérgio, você sabe disso, tenho livros escritos com 9 deles, serem eleitos por um homem só e não por 140 milhões de brasileiros, e nós sabemos como é que um ministro do Supremo é eleito. Há toda uma campanha feita por amigos que vão ao presidente. O presidente é o único que pode nomear, ele é o único que pode dizer, eu quero este. Eles, apesar de serem eleitos por um homem só, e são bons juristas, eu conheço seus trabalhos jurídicos, eles adotaram uma linha consequencialista. Prenderam o Delcídio quando a Constituição proíbe. Acharam que o crime era tão grande que não precisavam de autorização do Senado, quando o Senado, a Constituição, obriga o Senado. Acharam, por exemplo, que a prisão em segunda instância era uma prisão importante, porque, senão, a prescrição impediria. Mas é matéria do Congresso Nacional, não é matéria do Supremo. Porque como é que alguém vai ser preso sendo inocente? Porque a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado, segundo a Constituição. Criaram uma hipótese, não tenho nada contra os homossexuais, de casamento que não está na Constituição. Foi discutido na Constituição que teria que ser sempre entre homem e mulher. Então, eles, achando que o que seria melhor deveria ser feito, muitas vezes invadiram a competência. Da Dilma, como quase todos os ministros tinham sido nomeados pelo Lula ou pela Dilma, criaram um regimento extremamente complexo no Senado para o impeachment, coisa que não aconteceu no impeachment do Collor. Então, na prática, é uma corrente jurídica sobre a qual há livros, eu mesmo coordenei um livro, expondo a minha posição, com o José Renato Nalini e com o Gabriel Chalita, chamado Consequencialismo Jurídico, analisando essa corrente. E nos 30 anos da Constituição, eu publiquei um outro livro com o relator da Constituição, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e outros, mas convidei o Roberto Barroso, do Supremo, para escrever sobre o consequencialismo jurídico, sobre a sua forma de raciocinar. Então, o que eu vejo é que, por interpretação de correntes doutrinárias, não há substância para poder impedir o ministro do Supremo. Esse, por exemplo, o ministro Celso de Mello, quando mandou divulgar o vídeo daquela sessão do Bolsonaro, aquilo que não tinha nada a ver com o processo foi um ato político, não foi um ato jurídico. Ele queria trazer a opinião pública para conhecer o que o presidente estava fazendo, como se fosse um político, não como se fosse um juiz. Como juiz, ele teria que publicar só aquilo que diz respeito ao processo. Mas, como o Supremo entende, para o Supremo Tribunal Federal, que o Bolsonaro não é um bom, basta dizer que ele mesmo antecipou, ele vê uma semelhança entre Bolsonaro e Hitler, ele que vai julgar o processo disse isso, mas ele adotou essa linha do consequência. Nós temos que pensar no futuro do Brasil
e o Bolsonaro não é bom para o futuro do Brasil, na visão dele. Por essa razão é que, voltando o Toffoli, ele procura dizer, nós temos que abandonar esse ambiente de choque de opiniões entre os poderes. O Bolsonaro também ataca o Poder Judiciário. Então, a impressão que eu tenho, Sérgio, isso que eu quero deixar claro, enquanto a questão ficar no campo da interpretação, entende? É muito difícil obter impeachment de qualquer ministro, porque eles estão decidindo de acordo com uma visão que não é a minha, não é do Manuel Gonçalves, não é do relator da Constituinte, não é de quase todos os que escreveram esse livro que eu coordenei sobre os 30 anos da Constituição, mas é uma corrente que hoje está no mundo inteiro sendo discutido. O que é, entretanto, de estranhar, e essa pergunta eu não sei responder, eu faço a vocês todos que estão aí, a Operação Lava Jato, a Operação Petrolão, a Operação Mensalão, mostrou que havia muita corrupção dentro do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Os 3 poderes, tem 2 poderes que foram um terço, praticamente, de deputados, senadores, membros, ministros, etc., foram investigados, pelo menos, pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nós não vimos nenhuma condenação. Apareceram 1 ou 2, um juiz Nicolau que morreu, etc. Será que o Brasil só tem corruptos no Executivo e Legislativo? Só tem vestais no Poder Judiciário? Essa pergunta eu não sei responder. Professor Ives, me permite uma parte? Fale. Professor Ives, nós sabemos todos que todo esse raciocínio desenvolvido pelos ministros do Supremo reside num manifesto equívoco, já demonstrado por Thomas Paine, por ocasião da edição da Constituição Americana, que Thomas Paine mostrou que Rousseau estava errado quando dizia que o contrato social era feito entre o povo e o governo. Thomas Paine disse que o contrato social era um contrato individual feito entre cidadãos, e não dos cidadãos para com o governo. E faz a distinção entre o poder constituinte, que é exatamente o poder imediatamente delegado pelo povo, com os poderes constituídos. E, portanto, todos esses, e mais recentemente, John Finnis usa uma expressão muito interessante, que ele fala do abuso do Estado de Direito, que seria a usurpação do Estado por meio dos poderes constituídos, que é exatamente o que nós estamos vivenciando hoje, ou seja, ministros do Supremo se arrogam na condição de senhores universais e se permitem ao vilipêndio de juristas como o senhor de dizer que as pessoas estão senis, ou que essa teoria que o senhor está se referindo, que é a teoria mais pura do direito constitucional, estaria ultrapassado. E, portanto, não está. Basta ler Thomas Paine, que você percebe claramente que o detentor do poder originário é o povo, ou a pátria, na linguagem dos franceses, ou a nação, na linguagem dos franceses. E, portanto, o que se verifica hoje é exatamente essa hipótese descrita por John Finnis do abuso do Estado de Direito. Nós vemos os poderes constituídos usurpando de uma competência que jamais detiveram. Eu me permito lhe elogiar, porque sei que o senhor está solitário aí, a imprensa massacrando as suas opiniões, os ministros do Supremo vilipendiando sobre a sua opinião, mas eu comungo da sua opinião e lhe convidaria a convidá-los a reler Thomas Paine e John Finnis, mais recentemente, que caracteriza exatamente essa hipótese de total distorção constitucional dos poderes constituídos pretenderem reinterpretar uma Constituição que o povo não permite que se interprete. Entendeu? Então, nós
estamos assistindo verdadeiro. Eu me lembro de um livro muito interessante de um católico irlandês chamado Burke, Edmund Burke. E Edmund Burke, por ocasião da Revolução Francesa, ele era um parlamentar inglês e assiste a 40 quilômetros do Canal da Mancha aquilo que estava acontecendo na França, que ele não conseguia simplesmente entender, cabeças sendo cortadas, bens da igreja confiscados. E ele tem uma frase que é lapidar, que diz que alguns povos, o problema de alguns povos não é político, não é jurídico, muito menos econômico, é psíquico, que é o amor à imbecilidade e à estupidez. Então, com a graça de Deus, professor Ives, Deus me conservou ainda lúcido para não aderir à imbecilidade e à estupidez que nós vemos todo dia na televisão, os nossos ministros do Supremo amarem e fazerem odes amorosas à imbecilidade e à estupidez. Me desculpe a intervenção, mas foi... eu não pude me conter. Olha, eu agradeço muito. Veja o seguinte, eu gosto muito da obra do João Fines, do Burke também. Aliás, é um pensador que precisaria ser mais lido atualmente, na medida em que, para a época que ele escreveu, ele foi extremamente audacioso, corajoso, etc. Agora, eu concordo com você que, na medida em que essa corrente vai avançando, nós vivemos um drama que é muito maior para a democracia. Porque o melhor Supremo Tribunal Federal, em matéria técnica, ele é insuperável, mas em matéria política ele é pior do que o pior dos parlamentos de um país. E, bem ou mal, o parlamento é eleito pelo povo. E eleito pelo povo, o presidente é eleito pelo povo, o executivo é eleito pelo povo, ele está representando por um determinado período. Se não for bem, ele não vai ser reconduzido. O povo faz análise e reanálise. Pode ser manipulado pela imprensa, mas tem um bom senso e faz com que eles não reincidam muitas vezes em relação às pessoas no mesmo erro. Agora, o Supremo é um poder técnico excepcional, mas não tem esse contato com o povo. Ele não representa o pensamento do povo. Ele pode representar o pensamento de alguns intelectuais que dizem que representam o povo, levam para eles, ou deles mesmos, no exame. Por isso é que eu acho que a minha corrente, a corrente do Manuel, a corrente do Bernardo, a corrente dos clássicos, Maria Garcia, os clássicos constitucionalistas do Brasil, que são todos mais velhos, evidentemente, é melhor em relação à função do Poder Judiciário do que os neoconsequencialistas, do que os neoconstitucionalistas. E, a meu ver, sempre é um abuso de poder. Por quê? Mas é a opinião minha na interpretação do direito. E o Oscar Correia, queridíssimo e saudoso amigo, foi vice-presidente do Supremo, na verdade, nós somos aqueles que temos o direito de errar por último. Por isso, temos que ter muito cuidado para errar pouco. Eu tenho a impressão que, ultimamente, tem errado muito. Porque, na verdade, nessa concepção, vão intervindo. E, no momento que se intervém na competência dos outros poderes, o que ocorre? Esses poderes, para poderem avançar contra o Supremo Tribunal Federal, tem que recorrer ao próprio Supremo. Vê-se, por exemplo, a declaração da ordem de prestigiar o Supremo contra a interpretação de um poder moderador das Forças Armadas. Não é possível, diz o relatório da Ordem Federal, que os fundamentos praticamente levam a acreditar que eles iam chegar à conclusão que as Forças Armadas eram um poder moderador, só podiam intervir para repor a lei e a ordem e pontualmente. Mas diz o seguinte: se nós admitíssemos, nós iríamos querer não a independência e a harmonia dos poderes, mas um superpoder, que era o poder executivo.
presidente da República, como comanda as Forças Armadas, ele sempre estaria predominando cada vez que tivesse conflito com os outros poderes. Não é isto que a doutrina tem ensinado em relação ao título 5º. Eu tenho um livro só sobre o título 5º nos comentários da Constituição, que é editado pela Saraiva. Quando eu chego a esse ponto, é o seguinte: eu defendi uma teoria que, de certa forma, hoje foi adotada por grande parte dos constitucionalistas que leram, que é o seguinte: se o presidente, o Poder Executivo, estiver em conflito com o Poder Judiciário e recorrer às Forças Armadas, ele não pode presidir as Forças Armadas, não pode ser o comandante das Forças Armadas, ele é parte do conflito. A competência desce para os comandantes que são uma instituição do Estado. Então, esse argumento sairia. Mas o argumento deles é: não pode haver um superpoder. Se não pode ser o Executivo, pode ser o Judiciário. Se houver um conflito entre Legislativo e Judiciário, e o Judiciário vai decidir o conflito que ele tem com o outro poder, eu vou recorrer ao Poder Judiciário e vou ter a resposta do Poder Judiciário sobre o conflito que ele criou. Eles se esquecem que todos são delegatários do povo. Todos são delegatários do povo. Fernando, veja o seguinte: se não pode haver um subpoder do Poder Executivo, pode haver um subpoder do Poder Judiciário. Se ele tiver conflito com outros poderes, ele mesmo entra em conflito e ele mesmo soluciona em causa própria. Então, isto é que o argumento, se é harmonia entre a independência dos poderes, cada um tem que ficar na sua. E teríamos que ter, como acontece nos países, que eu propus nesse livrinho, roteiro para uma Constituição, no período constituinte, para 66 parlamentares que me pediram, uma Corte Constitucional que não é parte do Poder Judiciário. É o poder moderador que seria o ideal, como acontece em Portugal, na França. Por exemplo, a Constituição portuguesa declarou que, em 2008, na crise econômica de 2008, por causa do Lehman Brothers, poderiam reduzir os salários, os vencimentos, os subsídios dos membros, dos servidores públicos. Então, todos foram à Corte Constitucional. Como é isso, a Constituição? O que a Corte Constitucional disse? Nós não somos poder judiciário, somos poder moderador a bem da República. Vai se reduzir em 3,5% a 10%. E reduziram. A Corte Constitucional, que não era Poder Judiciário, mas Corte Constitucional de Portugal, o Tribunal Constitucional de Portugal, naquele momento reduziu. Você acha que para os detentores do poder no Brasil, em que todo mundo perde emprego, todo mundo tem redução de salário, há uma crise econômica monumental, querem aumentar tributos, por quê? Porque eles não podem se reduzir. Nós temos que ter um custo brutal da nossa burocracia, os 3 poderes, 3 entidades, nas 3 esferas da federação, que não vai querer reduzir o que eles consideram intocável. Nós somos aqueles que se servem do público. Servidores públicos são o povo, que servem os detentores do poder. Então, quer dizer, na verdade, é um professor, só lembrando... O Finis, o Burke, eu gosto muito. Só lembrando nessa mesma linha de raciocínio, numa das inúmeras vezes que estive consigo aí solicitando seus pareceres, comprei na Martins Fontes o livro do Thomas Paine. E ele é tão purista nessa linha, e por isso a Constituição americana se manteve pura até hoje, que ele diz que os poderes constituídos sequer podem interferir nas matérias de salários e nas matérias diretamente afetas ao poder, eles sequer podem opinar em relação ao povo, porque só o povo pode opinar nessas matérias. Então, eles são naturalmente suspeitos para opinar nessas matérias. E assim considera suspeitos tanto o legislativo quando aumenta os seus salários, quanto o poder judiciário quando dispõe de seus poderes. O poder judiciário é suspeito para discutir sobre seus próprios poderes. Ele não pode ser juiz em causa própria. Então, é um absurdo o que nós estamos assistindo e caracteriza exatamente, né, no último livro que escrevemos juntos, no Simpósio de Direito Tributário, eu faço referência exatamente a essa figura do John Paine, do John Finis, que é o
abuso do Estado de Direito, ou seja, os poderes constituídos usurpando do poder do povo, que está expresso na Constituição. Nisso eu estou inteiramente de acordo com você. Agora eu passo a palavra, devido ao adiantado da hora, ao nosso convidado JB Oliveira para uma última pergunta, por favor. JB. Rossi também estava querendo, eu responderia rapidamente, o Arroio. Ele fez o sinal. Se ele quisesse rápida a pergunta, eu farei rápida a resposta depois, se não houver problema. Marco. Tá bom. Pois não. Então, rapidamente. Professor, parabéns, muito obrigado. É uma satisfação estar com você mais uma vez, amigos que somos e companheiros de tantas lutas e confrades. Você falou sobre a diferença da América Espanhola e da América e do Brasil, que aquela se dividiu em múltiplos estados, múltiplos países, e o Brasil se manteve íntegro. Eu reputo isto ao que eu chamo de tríplice herança de Portugal. A fé cristã, a língua portuguesa e o humanismo lusíada, que permitiu que nós tivéssemos convivência com índios e negros. Agora a pergunta: fala-se, discute-se e busca-se, pelo lado da esquerda, a formação da URSAL. Como será possível que nós unamos um país como o nosso, íntegro, um país como o nosso, totalmente harmonizado, com países que têm, desde sua origem, o dilaceramento, o afastamento? É isso, professor. E a segunda pergunta: como vamos fazer para implantar esse nosso patriotismo? Muito obrigado. A primeira pergunta, eu tenho a impressão que é um projeto que não vai para frente. Porque, efetivamente, embora eu seja defensor que nos próximos séculos nós vamos chegar a um Estado universal, terá que haver muito mais fundamentos de harmonia entre todos os povos, civilizações, para que nós cheguemos a isso. Mas na Rússia o que acontece é que eu acho extremamente difícil que nós possamos integrar em função de ainda fundamentos completamente diferentes entre todos aqueles países, e a discussão para chegarmos a isto é mais teórica do que o próprio Mercosul, que foi trabalhado em 91, 95, quando foi instalado, esse que até hoje enfrenta problemas muito sérios. Eram 4 países apenas, tivemos que pôr a Venezuela, depois tentou para fora. Eu creio que ainda essa primeira é muito difícil. Agora, o segundo é todo um programa, JB. Saímos todos juntos, aqui nos 21 meus amigos, porque, evidentemente, para chegarmos a isso, nós podemos até fazer com um projeto em Malcolm, dos 21 irmãos amigos, começar a pensar com livres pensadores, como fizeram os iluministas na França, embora criaram um maior banho de sangue da história francesa, a Revolução Francesa. Naquela época, nós podemos fazer um pouco de brainstorm para a sua pergunta. Há muitas vertentes para podermos trabalhar. E nós dois temos trabalhado em algumas instituições nessas vertentes, não é, JB? Eu desenvolvi aquele programa Educação para a Cidadania e apresentei na Academia Paulista de Direito, na Academia Paulista, na Associação Comercial e no 21 Irmãos Amigos. Estamos prontos para prosseguir. Aliás, se me permitir a sugestão, Malcolm, sugiro que o JB denominado presidente dessa comissão dentro do clube, e vamos trabalhar com ele, porque realmente o projeto é muito bom, que eu já vi. Muito bem. Eu passo a palavra agradecendo a todos pelas brilhantes contribuições à palestra já tão brilhante do querido irmão amigo, professor Ives Gandra. E lembrando que, professor Ives, eu recebi o seu honroso convite para participar da Comissão de Reforma Política, ainda sediado na OAB, antes dos elevados rumos, digamos assim, da OAB serem
certa forma, desvirtuados. E naquele momento houve uma interrupção, nós ficamos com um hiato nesse trabalho, mas tudo tem o seu tempo certo sobre Deus, né? Então, quem sabe agora, com o Clube dos 21 Irmãos Amigos, e com essa pleia de pessoas maravilhosas, entidades muito dedicadas, possamos retomar esse trabalho com a professora Maria Garcia, né, com o senhor e com todos esses nossos juristas e amigos, e continuar no caminho de uma reforma política que é um resgate, na verdade, do patriotismo. Nós queremos chegar ao âmago do Brasil, né? E também acho que, ouvindo tudo isso, ouvindo toda essa militância que há dos poderes com ingerência nos outros poderes, nós queremos a harmonia, nós queremos, como o senhor bem disse, o sincronismo, a sintonia e a concordância, porque o momento é de crise mundial. Então, me parece que temos aí a necessidade de um poder moderador mais efetivo, que as Forças Armadas efetivamente não podem interferir, até tecnicamente não há uma estrutura para tal. Então, eu acho que isso fica como uma questão em aberto para se conversar numa próxima reunião, porque já estamos chegando aqui às 13 horas, com quase 2 horas da feliz presença e a sabedoria do nosso querido irmão amigo, professor Ives. E, como dizia Júlio Gouveia, nos meus tempos de criança, ao final dos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, bem, isto já é uma outra história que fica para uma outra vez. Com isso, agradecendo, passo a palavra ao nosso diretor-secretário. Também, se o professor Ives quiser ainda concluir, por favor, professor Ives. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com os amigos, principalmente porque são 71 anos do clube e o fato de o clube ter se fundado pelo meu padrinho. Então, eu estou honrando a memória dele, sendo o orador do aniversário dos 71 anos. E realmente tenho a impressão que algumas das ideias que foram apresentadas nos debates aqui, e essa última no JB Oliveira, vale a pena. Nós somos, enfim, a expressão elite é muito desmoralizada pela esquerda, mas eu considero importante que haja um grupo de pensadores, porque sempre o mundo evoluiu com grupos de pensadores. Esse, por exemplo, Atenas era lembrado para uma série de obras, quando tivemos um grupo brilhante na época de Péricles, com filósofos, com teatrólogos, com escritores, com e arquitetos, etc., ficou na história. Então, determinados grupos de intelectuais podem auxiliar uma determinada comunidade a evoluir. Eu estou impressionado, como nós temos gente de muito valor dentro do clube, da qual eu me excluo, mas todos os outros, a verdade é que nós podemos trabalhar para um país maior. E para um país maior, nós temos que, em primeiro lugar, cortar as arestas das divergências. É melhor cortar essas divergências, é sempre atacar ideias e não atacar pessoas. Atacando ideias, as próprias pessoas vão para o campo das ideias e não para o campo das agressões pessoais, que tornam qualquer debate extremamente emocionante. Nós atacamos ideias e apresentarmos a contraposição, proposições adequadas, eu tenho a impressão que é uma forma de contribuir. Eu nunca me importo, entende, de sermos uma avalanche, de sermos uma cachoeira com água escorrendo de tal forma que inunda. Eu prefiro acenar como aquela gota de água caindo sobre uma pedra durante centenas de anos e termina furando a pedra. Porque nós temos um trabalho pequeno, entende? Mas um trabalho intenso, e isso é que vai ficando. No tempo, é isso que termina frutificando. Eu quero agradecer muito a todos que assistiram, que aguentaram a minha palestra e as minhas respostas, ao meu querido amigo Malcolm Forrest, a todos que fizeram questões, e vamos em frente com essa ideia, Malcolm. O Clube dos 21 Amigos é um clube para fazer da nação uma nação de amigos. E, para isso, nós temos que intelectualmente influenciar para que
os adversários se tornem amigos, mesmo que com ideias diferentes, e que possamos criar um ambiente de harmonia na discussão das democracias. O Rawls dizia que a democracia vive de ideias não convergentes, mas não convergentes, e não ideias não convergentes, mas ideias convergentes. E as ideias convergentes, aqueles que exigem que todos tenham a mesma ideia, vivem numa ditadura. Quando as ideias são não convergentes, admite o diálogo. O diálogo gera a democracia, desde que haja respeito e harmonia entre as pessoas. Combater ideias e respeitar pessoas é sempre o melhor caminho de conseguir alguma eficácia naquilo que se propõe. Muito obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado, professor Lívio, muito obrigado a todos. E lembrando que o programa que nós estamos lançando hoje, essa semente do reavivamento patriótico, vai continuar no dia 7 de julho, com uma palestra do querido Coronel Eduardo Arruda. O Coronel Arruda vai falar do patriotismo, ressaltando a parte feliz e alegre da cultura brasileira, sobretudo. Mas vai fazer uma grande resenha dessa questão também para nosso deleite, como se dizia, e para o nosso gáudio e para a nossa participação efetiva. Muito obrigado, então. Passo a palavra a Márcio para algum adeus final e até breve. Pessoal, a presença de todos e agradeço também ao grande professor Ives, que nos brindou uma excelente palestra, e convido a todos para uma próxima sessão, que, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Obrigado, presidente. Obrigado. Até mais. Vamos juntos levando a bandeira desse sonho que é nosso ideal, em fazer da nação brasileira um recanto de paz sem igual, sempre juntos em meio aos perigos, sob a luz do alviverde pendão. 21 mais que irmãos, mais que amigos, somos todos um só coração.